Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Perfil Arquifor. Aqui você conhece a história e a missão de homens e mulheres que dedicam a sua vida à evangelização. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a curtir este vídeo agora, comentar e divulgar esse link para mais pessoas que possam ter acesso a esse conteúdo. Eu sou Ana Flávia Bezerra e tenho a alegria de receber Edwin Costa, casado, pai de 4 filhos e um dos fundadores carismáticos da obra Lumen de Evangelização. Um homem cuja vida é marcada pelo serviço, pelo amor à igreja e pela dedicação à evangelização. Neste programa, vamos conhecer sua história, sua vocação e sua visão sobre a fé, a igreja e o serviço aos mais necessitados. Edwin, é um prazer tê-lo conosco. Edwin, seja muito bem-vindo ao nosso Perfil Arquifor. É uma grande alegria tê-lo aqui conosco para que você conte um pouco, da obra Lumen, como nasceu, um pouco do carisma, dessa comunidade. Agora, para começar, eu queria que você se apresentasse. Quem é o Edwin Costa? Se você é casado, tem filhos, é cearense ou não é cearense? É uma alegria nossa poder estar aqui com vocês, Ana, A gente fica muito feliz por essa comunhão, Então, meu nome é Edwin, eu sou casado há 17 anos, Foram 10 anos de namoro e 17 de casados, a vida toda, desde o início, da experiência inicial do carisma, na comunidade. Temos 4 filhos, o Lucas de 13, o Miguel de 11, o Pedro de 8 e a Maria Clara de 1 ano e 8 meses. Oh, bebê ainda. Você é cearense, Edwin? Cearense, é. A minha mãe nasceu na África, fugindo dos efeitos da Segunda Guerra, junto com os avós dela, porque eram judeus. Mas eu nasci aqui em Fortaleza, eu sou cearense. Edwin, fala pra gente como nasceu o carisma, como foi o início de tudo. Então, nós éramos de um grupo de jovens que já se chamava Lumen, e quando nós escutamos aquela verdade evangélica de Mateus 25, quando ele institui a presença dele naqueles que mais sofrem, quando ele diz, foi a mim mesmo que o fizestes, quando o acolhestes, quando deste de comer, quando deste de beber, foi a mim mesmo que o fizestes. Então, quando a gente escutou, especialmente a partir da vida de muitos santos, como São Francisco de Assis, quando encontrou Cristo crucificado no irmão leproso. Então, a gente ficou com o desejo de fazer aquela mesma experiência, aquele impulso no coração de também encontrar o Emmanuel, o Verbo encarnado, Deus conosco, daqueles que mais sofrem. E aí um dia, passando na calçada, tinha um irmão muito debilitado, um senhor bem debilitado, que nós sentimos, é agora que a gente vai tirar a nossa prova, de dizer assim, será que ele é Emmanuel? Porque será que é um Deus distante ou é um Deus próximo? Nós tínhamos 15, 16 anos de idade. Bem jovens, né? Sentamos ali no chão com ele, na calçada, ele foi se levantando lentamente. E a gente começou a sentir, então, a presença que a gente tanto buscava, naquele silêncio dele, na simplicidade dele, aquele rosto maltratado, a barba suja, muito debilitado, de fato crucificado ou abandonado ali, que olhou nos nossos olhos. E a gente percebeu que não era um simples olhar. E a primeira pergunta que a gente fez foi, qual é o seu nome? Ele respondeu, Emmanuel. Não acredito. Foi. Então nós não tínhamos dúvida, Ana? Deus estava conosco, ele é Emmanuel. E aquilo inflamava o nosso coração, nos fazia assim pensar, é impossível não amá-lo, é impossível não querer segui-lo, é impossível não se apaixonar por um Cristo por um Deus que, sendo onisciente, onipresente, ele, por amor, se faz homem, e para uma morte de cruz. Está ali onde talvez poucos poderiam imaginar que ele estivesse ali, mas ele está ali. Levamos o Emmanuel para a Toca de Assis, o Lumen não tinha nenhuma casa, nascia ali o carisma, nascia ali a vocação, a partir dessa experiência pessoal com esse mistério de Cristo. A Toca, na mesma noite, leva o Emmanuel para o Hospital Geral de Fortaleza, porque ele estava muito debilitado, e os médicos dizem no dia seguinte que a vida do Emmanuel tinha sido salva.
pneumonia, tuberculose, que possivelmente mais poucas horas teria sido fatal. Então, a partir dessa experiência, né, surgiu algo, uma vocação, né, anos depois é que a gente foi entender que tinha de fato nascido uma vocação e que tinha sido a partir daquela experiência onde hoje a nossa vocação é tornar Cristo mais amado e mais conhecido a partir do anúncio desse mistério. Nunca nós poderíamos imaginar que um Emanuel se tornariam 1000 Emanuéis que são acolhidos todos os anos, né? Bacana. É isso. Para seguir, né, essa vocação, para se dedicar à obra, eu acredito que você, assim como os outros, né, os outros jovens que estavam com você, deixaram muita coisa para trás ou tiveram que fazer uma escolha. O que foi mais difícil, Éden, de dizer assim, isso aqui eu preciso ofertar, isso aqui eu preciso deixar para trás para seguir o que Deus quer para a minha vida? Eu acho que naquele momento a experiência foi tão impactante, né? Foi tão assim, tão real, tão concreta, tão viva, que tudo parecia muito natural pelo desejo de nós estarmos com Emanuel e de encontrarmos o Emanuel em todas as realidades possíveis. Então, a partir dali, o grande desejo do nosso coração era encontrar o Emanuel, outros Emanuéis, pequeninos Emanuéis. Então foi aí que naturalmente experiências foram acontecendo de atualização e estruturas também, porque mesmo sem ser a nossa intenção, a gente começava a ir todos os sábados para uma comunidade carente, para uma favela naquela ocasião, para estar com as crianças. E a gente começava a ver as necessidades. Sim. Isso. Foi logo depois da experiência do Emanuel, aquilo que primeiro foi se estruturando foi na Praia do Futuro. Na época se chamava Favela dos Cocos, hoje comunidade do Helder Câmara, mas ali a gente começou um projeto onde todos os sábados a gente ia e as crianças esperavam ali ansiosamente, e a gente também, e a gente passava, vamos dizer assim, a manhã brincando com elas, achando, a intenção era essa, era estar com elas. Mas a gente foi vendo que aquela brincadeira era uma coisa muito séria, porque muitas ficavam numa lista de espera. Essas que estavam na lista de espera, elas acabavam entrando na criminalidade, e as que estavam no projeto iam se tornando crianças diferentes, às vezes até na mesma casa, irmãos. Só que aquelas que estavam sendo amadas e evangelizadas, elas iam crescendo com a personalidade e o caráter de uma forma diferente, ou seja, elas queriam amar também. Foi aí que a gente viu que era algo maior do que a gente imaginava. Era uma brincadeira muito séria, porque transformava a vida daquelas crianças e daqueles jovens, né? E a nossa. E a de vocês, acho que a de vocês principalmente. Sem dúvida. A gente costuma dizer que foi o Emanuel que nos resgatou. Que mais miserável que o Emanuel éramos e somos nós. Sim. Que foi ele, nós é que fomos resgatados. O primeiro irmão resgatado das ruas, quem foi? O Emanuel. Mas na realidade foi ele que nos achou. A experiência lembra muito ao Bom Samaritano, só que no nosso caso a gente inverte, porque a figura principal ali, o protagonista, não é o Bom Samaritano, mas é aquele homem meio morto jogado na calçada. O protagonista é o Emanuel. Edwin, hoje como é que é a estrutura da comunidade, da obra? Hoje aonde vocês estão aqui em Fortaleza, onde vocês estão em outros municípios, vocês também estão também em 2 países, né, além do Brasil. Sim. Fala um pouco pra gente. Aqui em Fortaleza nós estamos em 20 paróquias, cada um com alguma realidade diferente. A gente vai construindo com os nossos párocos, né? Aquilo que está no coração do pároco, aquilo que ele sente como uma resposta desse carisma para aquela realidade paroquial. Então, em algumas paróquias é uma casa de acolhimento para homens ou mulheres com mães e crianças em situação de rua. Em outras realidades são casas de ressocialização. Em outra paróquia é um centro social. Por exemplo, aqui em Fortaleza nós estamos na Praia do Futuro, no Campo do América, na Graviola, Matadouro, Santa Terezinha e Brasília, no Parque Guadalajara, na Caucaia. Nós estamos no Oitão Preto, que é a Cracolândia de Fortaleza. Nós estamos no Janguru Sul. Nessas regiões são centros sociais, né, que são ofertadas atividades educativas. Que ficam nas paróquias. Ligadas às paróquias, mas dentro dessas comunidades. Sim.
recebendo as crianças, os jovens, as famílias, né? Através dessas atividades sociais e de evangelização, formando o caráter, a personalidade das crianças desde os 3 anos de idade até a fase adulta, alcançando também a família, né? Em outras paróquias são grupos de oração, são grupos de jovens. Vai depender da realidade de cada. Da realidade, daquilo que o pároco sente como necessidade, né? Que esse carisma deve ofertar como uma resposta ali naquele local, né? E aí hoje quem está na obra é que está à frente dessas atividades em cada comunidade dessa? Como um voluntário? Isso nós temos os setores, né? Nós temos os conselhos e os setores. E cada conselho, cada setor, ele cuida de uma realidade diferente. Sim. Existe um setor que cuida dos grupos de oração, dos grupos de jovens, dos grupos que são abertos, que a gente chama de grupos de acolhida. Uhum. Existe um outro setor vocacional, existe um setor de artes e música, existe um setor que cuida dos centros sociais, existe um outro setor da comunidade de vida que cuida das casas de acolhimento, porque nas casas de acolhimento, quem coordena essas casas são os missionários da comunidade de vida, que moram com os irmãos acolhidos, que moram com as irmãs, com as mães e com as crianças que nós acolhemos. Esses missionários, eles são família com quem não tem família, então moram com os acolhidos, embora exista também uma equipe multidisciplinar de enfermeiros, de psicólogos, de assistentes sociais que complementam, é uma complementariedade ali das funções, da missão de cada um. Uhum. E aí quem acompanha e cuida dessa parte é o setor da comunidade de vida, e assim vai, né? São 15 setores. Edwin, assim, de acordo, assim, baseado na sua experiência, né, no que você tem vivido aí ao longo de todos esses anos, como a igreja, ela é, na sua visão, na sua opinião, como a igreja pode ser, né, um agente transformador dessas famílias, né, dessas famílias que eu digo que estão nessa situação, né, muitas vezes de vulnerabilidade social, nessa situação tão difícil. Sim. A gente costuma dizer, inclusive para elas, que quem as está acolhendo é a igreja. Porque nós, enquanto um carisma, enquanto Obra Lumen, somos só uma parte muito pequenina da igreja e que representa a igreja. Então, quando nós estamos ali naquela comunidade carente, recebendo aquelas crianças, aquelas famílias, ou quando nós acolhemos pessoas em situação de rua, é o ECC que está acolhendo, é o Terço dos Homens que está acolhendo, é o Apostolado da Oração, é o Shalom, é a Canção Nova, são as pastorais. Então é a igreja realizando. Agora, claro, como cada um tem o seu carisma e tem a sua missão específica, todos nós nos complementamos, né? Então, ali, de fato, é a igreja realizando, né? Acredito que, assim, né, com a atuação em tantas paróquias, em tantas comunidades de Fortaleza, você já deve ter visto muitas realidades, né? Visto, inclusive, muitas vidas sendo transformadas, muita gente mudando, né, de vida realmente. Qual a experiência você poderia nos contar daquela assim, que mais te marcou, que mais te impactou como pessoa mesmo, como ser humano? Tem duas, uma no sentido de ver a transformação. Sim. E uma no sentido da experiência pessoal com Emmanuel que se renova. Sim. A da transformação foi quando um jovem lá da Praia do Futuro, ele me chama no canto e diz assim: eu queria muito começar a dar aula de surf. E eu perguntei para ele: por que você quer dar aula de surf? E aí ele disse: porque eu fui uma das primeiras crianças aqui do projeto, e quando eu tinha 8, 9 anos eu pedi para minha mãe comprar uma prancha e ela respondeu para mim: vai roubar, vagabundo. E aí ele disse: graças a Deus eu não segui o conselho da minha mãe, mas de vocês. E aí ele comprou uma caixa com bombom, chocolate, essas coisas, e foi trabalhar com 8 anos de idade em eventos. Depois ele se tornou socorrista dos bombeiros, depois se tornou técnico de enfermagem e agora recentemente, nível superior, enfermeiro. Quando a gente olha um caso assim, a gente pode ter ideia do alcance da dimensão que é plantar essa semente, né? Porque aquela criança, se ela não tivesse sido amada e evangelizada, se ela não tivesse tido uma referência diferente, muito possivelmente ela teria seguido o conselho da mãe, que é a referência que ele tinha, né? Mas saber que em inúmeros lugares, né, existe, graças a Deus, uma multidão de jovens e famílias ofertando a vida de alguma forma para que tantas outras crianças sejam amadas, evangelizadas, e tenham a mesma experiência, é algo que
nos impulsiona, né, a não ficar omissos e parados diante dessa realidade que grita. Agora, enquanto experiência pessoal, também na Praia do Futuro, quando a gente foi fazer um chá de casa nova, ainda não era inauguração, então a gente não podia fazer a Santa Missa naquele dia, mas sentindo falta da presença eucarística, porque era uma rede social, no chá de casa nova, chegou um homem lotado, espaço, era um almoço, chegou um homem completamente embriagado. E ele gritava, e todo mundo olhava assim, pensando assim, quem é que vai tirar ele daqui, né? É como se fosse assim, ele não é bem-vindo. E aí me chamaram, aí eu fui lá e peguei assim no ombro dele, fui andando com ele, e de repente ele me abraçou. Só que ele não me soltava mais. E aí quando ele não me soltava mais, isso foi em 2012, aí eu entendi, é o Emanuel. Não veio na presença eucarística, mas veio crucificado, abandonado. Ou seja, se ele era o menos amado ali, ele era na realidade o mais amado por Cristo. Se sente atraído por aquele que é menos amado. E aí quando eu entendi que era o Emanuel, ele me soltou, olhou nos meus olhos, sorriu e disse assim, obrigado porque vocês sempre me abraçam. Mas eu não conhecia aquele homem. E tinham vários comigo que olhava para ele e dizia assim, mas quem é ele? Aí eu fiquei desconcertado, porque eu já estava entendendo quem era, mas eu perguntei para ele, mas a gente conhece o senhor? Aí ele sorriu de novo, olhou nos nossos olhos e disse assim, muito bem. A gente não tinha mais dúvida, o Emanuel chegou nos visitar, mas aí eu perguntei, jamais desconcertado ainda, eu perguntei, onde que o senhor mora? Não se satisfazer. Onde é que o senhor mora? Aí ele apontou para o meu coração, bateu, sorrindo, olhando para os meus olhos, ele disse, bem aqui. Aí eu não conseguia fazer mais nenhuma pergunta, e ele começou a falar. Ele disse, olha, eu tinha que vir aqui hoje, porque vocês não podem imaginar como eu estou feliz. E começou a falar, você via claramente Cristo falando conosco. Não que essa presença é uma presença ativa, ele tem que falar, é Jesus. Sim. Não é graças operandi como é a Eucaristia, né? É uma presença passível. Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer para com ele é para com o próprio Cristo. Nem tudo que ele faz, obviamente, é Cristo. Mas Deus quis, né, o Espírito Santo quis se manifestar através daquele homem para nos mostrar para que ele estava presente ali crucificado. E essas experiências, né, que são, graças a Deus, rotineiras, cotidianas da nossa vida espiritual, elas vão de fato inflamando, elas vão renovando, elas vão atualizando. Perguntar isso, como é que você se sente depois de viver uma experiência como essa? Acho que é a confirmação de tudo, né? Sem dúvida. E todos os dias, mesmo que ele não fale nada, é um olhar, é um sorriso, é um abraço, é a presença. Nós sabemos a quem nós estamos servindo. Não estamos servindo só a homens. Sim. Estamos servindo ao Emanuel, que nos chamou, né, que fundou esse carisma, que constituiu essa vocação, que escolheu a todos nós. Então na realidade, essa presença é uma fonte de espiritualidade, né, e não uma ação social. Né? Edwin, você se sente, falando em escolhido, você se sente um eleito por Deus, por hoje ter fundado a obra Lumen? Eu lembro muito do diálogo de São Francisco com o irmão Maceu, quando o irmão Maceu disse que não entende como é que Deus o escolhe, etc. Porque não vê mérito nenhum, não vê absolutamente nada que faça sentido Deus ter o escolhido. O irmão Maceu fala isso para Francisco, né? E aí quando ele percebe que Francisco está prostrado nos pés dele, dizendo que nunca viu palavras tão sábias na vida. E que, de fato, se Deus tivesse encontrado alguém pior do que ele, o teria escolhido. Então, na verdade, é como a gente se sente, né? Que Deus não nos chama porque ele entende que nós vamos ser capazes de realizar algo, mas é porque exatamente nós somos os mais necessitados que, por misericórdia, ele nos chama, né? Ano passado, em novembro, você e sua esposa, como obra Lumen, estiveram com o Santo Padre, né, o Papa Leão, e eu queria que você falasse um pouco desse momento, o que vocês foram fazer lá, como foi essa experiência de estar com o Papa? Nós estivemos lá, alguns membros da comunidade, como uma resposta a um convite que houve de algumas comunidades do Dicastério Família e Vida,
pela ocasião do Jubileu dos Pobres. Porque no Encontro com Deus Tem Jeito, que é um encontro que vai fazer 10 anos agora em 2026, está completando 10 anos, é uma comunhão de carismas, que já são mais de 500 grupos, movimentos, pastorais que se unem para a realização desse encontro, que nasceu no Ano da Misericórdia, instituído pelo Papa Francisco em 2016, que a ideia era fazer apenas um primeiro encontro. E nesse encontro acontece um momento do lava-pés, onde os irmãos em situação de rua têm os seus pés lavados, e aqueles que lavam os pés fazem uma experiência pessoal com o Emmanuel. Então, esses carismas foram fazendo essa experiência ao longo dos anos, né, através do Com Deus Tem Jeito, já 8.000 homens, mulheres e mães com crianças foram resgatados das ruas através dessa grande comunhão de carismas, né? Então eles nos convidaram para organizar esse momento do lava-pés dentro da programação do Jubileu dos Pobres, por isso que nós estávamos lá. Aproveitamos a ocasião, né, para tentar entregar para o Santo Padre uma resposta de uma mensagem que ele havia enviado em setembro, 2 meses antes, para uma edição do Com Deus Tem Jeito que aconteceu na Canção Nova em Cachoeira Paulista, onde ele enviou uma carta, assim como o Papa Francisco tinha já enviado algumas mensagens, e nós já havíamos levado a resposta para ele dos irmãos. Porque na carta do Papa Leão, ele dizia que estava rezando, né, para que os irmãos fizessem de fato uma experiência concreta, uma experiência que transformasse a vida deles. Ele dizia uma renovada conversão e uma experiência com amor misericordioso que jamais abandona os seus filhos. Então essa mensagem de encorajamento, a bênção papal, a intercessão do Santo Padre foi algo que lembrou muito o coração dos irmãos que estavam em situação de rua, e de fato muitos deles deixaram as ruas, foram acolhidos e escreveram muitas mensagens de agradecimento. Então nós tivemos a graça de, em nome deles, entregar essas mensagens, uma resposta para a carta que ele havia enviado, né? Foi uma grande alegria, um tempo muito curto, mas que ele muito atencioso, muito alegre, muito gentil, ele prestava muita atenção naquilo que a gente dizia, a gente mostrava as cartas dos irmãos e ele sorria e dizia que alegria, que alegria, que alegria, né, e agradecia bastante, né, e claro, não uma experiência da obra Lumen, mas uma experiência da comunhão de tantos carismas que se unem, né, para viver esse chamado que é o Encontro com Deus Tem Jeito. Edwin, como é que a gente, isso eu queria que você falasse para quem está, né, agora acompanhando esse episódio, esse programa, como amar, né, aquele que não tem o que nos dar em troca, porque muitas vezes o amor com alguém que ela pode te dar alguma coisa, é aquele amor com algum interesse, mas como amar aquele pobre, aquele que está no meio da rua, né, aquele que está em situação de vulnerabilidade, que você olha assim, às vezes não tem jeito, como amar sem saber que você vai ter nada em troca? Primeiro a gente entende que na realidade, no fundo, quem não tem nada para dar somos nós, né? Porque ali está o amor, né? Então, a partir dessa certeza, nós ofertamos o nosso nada, que na verdade é o nosso tudo. Porque nós sabemos que é o Emmanuel ali, que está ali, né? Que é ele quem nos acolhe, que é ele quem nos ama. Então, na verdade, é o dilecte-nos, ou o dilecte, né? Ali de se deixar ser amado por ele. E, claro, a gente vai fazendo uma experiência que nós temos testemunhado com uma grande resposta para os dias de hoje, que é aquela experiência de que nós fomos criados para isso, né? Esse amor gratuito e esse amor incondicional é a forma que Deus nos ama, é o amor Hesed. Deus não nos ama porque nós fazemos tudo o que Ele quer. Deus não nos ama porque nós somos perfeitos. Ou seja, Deus nos ama porque nos ama. E como nós fomos criados à imagem e semelhança dele, ou seja, fomos criados pelo amor, com amor, no amor e para o amor, quando nós amamos como ele ama, gratuitamente, incondicionalmente, nós estamos sendo aquilo que nós fomos criados para ser. Então é por isso que, inclusive, tantos psicólogos têm indicado para os seus pacientes com ansiedade, com depressão, projetos sociais, porque é comprovado cientificamente que as pessoas que amam dessa forma, o cérebro ele já entende o ato voluntário de amor
como um comportamento que gera aqueles hormônios neurotransmissores que a sua ausência gera ansiedade e depressão. Então, na realidade, a gente fala muito uma frase que é assim: ser feliz fazendo o outro feliz. É o convite que a gente faz para a humanidade, né? É o convite que a gente faz para todas as pessoas, né? De provar essa grande e verdadeira felicidade que não depende de acontecimentos exteriores, mas que está dentro de nós porque tem um nome, Cristo, mas um Cristo que nos impulsiona para ir ao encontro do outro, fazendo com que nós sejamos aquilo que nós fomos criados para ser, né? Qual o maior desafio de evangelizar? Muitas vezes aquele que está ali nunca não tem nenhum conhecimento, né, assim, nunca nem de Deus, né, da palavra de Deus, né, nunca teve acesso. Qual o maior desafio de chegar lá e evangelizar? O maior desafio é eles perceber que é amado, porque muitas vezes eles já foram tão usados, são números, enganados, as pessoas têm interesses e etc. É por isso que a gente usa de uma radicalidade muito grande em muitas formas de conduzir os processos dentro da comunidade. Quando nós, por exemplo, não fazemos convênios municipais, estaduais, federais, não cobramos absolutamente nada por nenhum acolhimento, não utilizamos dos auxílios, das bolsas e etc., para que eles tenham, como diz Dom Bosco, não basta amá-los, é preciso que eles saibam que são amados. A gente precisa fazer com que eles tenham certeza que são amados e que é um amor sincero. Por quê? Quando eles se abrem para essa experiência de se deixar ser amados, então nasce dentro deles o sentimento de dignidade, de ser humano e de filho de Deus. Só depois disso é que eles se permitem ser evangelizados, porque eles não querem escutar o anúncio de algo que para eles não tem força de verdade. Mas quando eles começam a perceber que aqueles jovens e que aquelas famílias têm uma sinceridade muito grande naquela experiência e que estão enxergando nele alguém que eles não enxergavam, então eles começam a olhar para si e dizer assim: então eu tenho valor, então eu não preciso estar aqui. Alguém me ama, eu também posso e preciso me amar. E aí nasce a experiência com Deus a partir disso. E aí que a evangelização ela vem com uma experiência mais autêntica, né? A partir do momento que ele se deixa ser amado. Você falando, assim, então, pelo que eu entendi, assim, o primeiro passo é resgatar essa dignidade mesmo, né? Que às vezes nem existe mais, assim, né? É fazer com que eles se reconheçam, né, como ser humano, como pessoas que são dignas também de estarem ali com vocês, que têm direitos, né? E perceberem que nós, exatamente, perceber que nós não estamos lá para doutrinar. Porque também se ele achar que nós estamos lá por amor à religião, sim, eles também não vão conseguir se deixar ser amados. Primeiro é amar aquela pessoa, é amá-lo. E a partir do momento que ele se deixa ser amado, vem o segundo passo, que é a evangelização, e depois vem o terceiro passo, que é de fato socorrê-los. É como nos ensina muito o cardeal Frei Raniero Cantalamessa sobre o trabalho com os pobres na igreja. O amar, o evangelizar e o socorrer. A gente vai seguindo esse caminho. Amar, evangelizar e socorrer. Isso. E o socorrer só vem depois. Depois que ele faz uma experiência de se deixar ser amado e evangelizado, então a gente consegue ajudá-lo de uma forma mais concreta, como pensar em mercado de trabalho, em profissionalização, em reinserção. Que ele já vai estar curado de muita coisa. Isso. Está preparado, né? Para encontrar, inclusive, uma sociedade que às vezes ainda vai olhar meio torto, né? Sim. Dom, agora uma pergunta bem pessoal, assim, você é casado, né, tem 4 filhos, como é que estar à frente, né, como fundador de uma obra que está em tantos lugares, tem um trabalho tão lindo, tão grandioso, tem que envolver a família toda, como é que está à frente disso tudo? Porque tem uma família que também está ali à sua espera todos os dias, né? Sua esposa também está com você na família? Sim, desde o início, Na realidade, acaba sendo uma graça, né? Porque a gente olha para os nossos filhos e fica imaginando, às vezes, o que seria deles sem o Emanuel, né? Por exemplo, um dos nossos filhos, o Miguel, no aniversário de 5 anos, estava na pandemia, hoje ele tem 11, né? Mas na pandemia, ali há 6 anos atrás, ele tinha 5 anos e ele aprendeu a fazer docinhos. E aí logo ele disse assim: se eu estou produzindo alguma coisa, isso pode gerar algo.
Aí ele falou assim, vamos vender docinhos e ajudar os irmãozinhos da rua, papai. Oh. E aí o aniversário dele foi isso. A confeitaria do Miguel. Confeitaria do Miguel. Até semana passada eu encontrei com uma pessoa e ela lembrou. Ela disse, cadê o Miguel? Eu comprei os docinhos, eu nunca esqueço aquilo. E com a confeitaria do Miguel, a gente construiu uma casa. Né? Então, uma das casas da Obra Lumen foi construída com os docinhos do Miguel. Ontem eu estava lá. E sempre que a gente vai lá, e o Miguel vai lá, e os irmãos também, porque participaram de tudo e fizeram tudo com ele, toca naquelas paredes, né, e vê aquelas pessoas, quantas pessoas em 6 anos saíram das ruas, foram amadas, foram evangelizadas, porque aquela casa foi construída. Então, na realidade, não tem tesouro maior que a gente possa ofertar para os nossos filhos que não seja essa experiência. Quando o primeiro acolhimento que eles fizeram, eles pediram para ir para a Praça do Ferreira no dia do Natal, e lá eles ficaram amigos do irmão, e aí um pegou na mão esquerda, outro na direita, nós vamos levar para a Fátima. E aí a gente levou, e quando chegou na casa São Francisco, eles pegavam na cama assim, eles desse tamanhozinho. Aí dizia assim, olha, você vai dormir hoje aqui, não é na rua não, viu? Aí pegava no travesseiro, olhava para o rosto dele, sorria, né? Eles assistem esse vídeo hoje, 7 anos depois, né? Então, na verdade, a gente não sente como eles não sentem, inclusive, que é uma coisa que rouba os pais deles. Pelo contrário, porque o Emmanuel nos forma a estar presente também, né? E muitas vezes a gente tem que estar presente. Mas quem nos ensina isso é o próprio Emmanuel, ou seja, o Emmanuel não rouba os pais deles. Pelo contrário, o Emmanuel ensina os pais deles a serem pais melhores, presentes, inclusive, né? Porque a gente não pode ser negligente com os filhos por conta da missão que existe ali, né? Mas é por isso que existe também uma grande descentralização, né? Assim, são muitas pessoas, cada um com a sua missão, cada um com a sua missão pessoal, com seus ministérios e etc., onde todos nós nos complementamos. Edwin, teve alguma coisa, né, ou algum sonho que o carisma, ou que a comunidade acabou fazendo com que você não realizasse, entre aspas, te roubou isso, mas que foi recompensado com tudo que você vive hoje? Não sei, uma profissão que você queria seguir, alguma coisa que lá quando você era jovem, lá atrás, você encontrou ali, que teve aquela experiência com o Emmanuel, que você queria muito para a sua vida, você sonhava, mas que foi deixado para trás, foi deixado de lado, em nome de tudo isso que você vive hoje. Eu acho que são decisões diárias, né? Você vai fazendo renúncias diárias, né? Porque você vai todos os dias. E são coisas naturais que vão acontecendo todos os dias, mas que não se tornam fáceis. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, as provações, você renunciar muitas vezes, uma tranquilidade muito maior, os desafios do dia a dia, mas que, na verdade, as cruzes que a gente carrega todos os dias para resolver as situações, né, para fazer as coisas acontecerem, né? O público que a gente atende não é muito fácil, né? São pessoas muito feridas, né, que trazem muitas dores. Então é um desafio gigante todos os dias aquilo que acontece. E às vezes, humanamente, a gente pode pensar, né, mas quanto trabalho, né, e etc. E na realidade é o que dá sentido à nossa vida. Inclusive a nossa humanidade, a gente nem pensa em abrir, nunca planejou abrir nenhuma dessas casas, né? Nunca foi um planejamento humano. São 51 casas hoje. Isso nunca foi uma inspiração humana, um planejamento humano. Pelo contrário, a gente tenta fugir, né, como o covardes ali de Pedro, sabe? Porque vem o medo realmente da responsabilidade, né? Mas a gente sente que é a igreja que nos arrasta. O Emmanuel que fecunda, mas a igreja nos arrasta, porque é um bispo que faz aquele pedido e que, em que muitas ocasiões insiste que aquilo aconteça naquela diocese, um pároco, e a gente sente, né, que é um sucessor de João, é persona Christi, é a igreja, né? E aí nessa hora é impossível dizer não.
especialmente porque a gente sabe os frutos que tudo aquilo vai gerar, né? Uma criança que não entra nas drogas e no crime hoje, quantos frutos vão ser gerados a partir daquilo? E quanto mal vai ser evitado? Quantas pessoas vão ser alcançadas, né, como uma resposta daquele sim? Então, movidos por tudo isso, todos os dias, né, essas renúncias elas vão gerando fruto, né, como o grão de trigo que morre para que a vida possa acontecer todos os dias, né? Diante de tantas realidades e realidades bem difíceis, né, vocês contam com a ajuda de profissionais mesmo, assim, dentro da obra? O psicólogo, o médico, Isso, o psiquiatra? nós temos hoje quase 100 colaboradores, né, de profissionais contratados, que são psicólogos, que são enfermeiros de nível superior, que são assistentes sociais e várias outras áreas, né, trabalhando em conjunto com os missionários, né, e nós somos 2.000 voluntários, né? Então, graças a Deus são muitas pessoas, mas claro que sempre precisa de mais, a demanda é muito grande, né? Então, quanto mais pessoas unidas, melhor, né? Inclusive de outros carismas também, né? Por exemplo, esses centros sociais que estão ligados às paróquias, a gente não sente como lugares só do Lumen, Sim. mas é da paróquia, de todas as outras expressões eclesiais que estão naquela área paroquial, onde cada um vai ofertando o seu dom, o seu carisma, né? E assim a gente vai concretizar. Afinal de contas, a nossa igreja é uma só, né? E o Cristo que a gente serve também é o mesmo. Para encerrar, a gente já está chegando ao finalzinho da nossa entrevista, do nosso bate-papo, e aí eu quero te fazer um convite, viu? Deixa seus comentários, diz o que você está achando dessa entrevista com o Edwin, de onde você está nos acompanhando, curte, comente, compartilhe, e principalmente se inscreve no nosso canal. Edwin, tem alguma campanha, algum trabalho que que é algo novo que vai vir por aí, algum projeto da obra que você queira divulgar, queira fazer o convite para as pessoas irem conhecer, para começar onde é que a obra Lumen está hoje, assim, algum lugar que as pessoas possam ir. Eu lembro que acho que eu fui uma vez no céu, tinha acho que uma casa lá de vocês, um centro, não sei, lá no céu. Ainda existe lá no Centro Espiritual Irapuru? Isso, nós temos 3 casas lá no céu, no condomínio espiritual Irapuru, é uma escola de formação missionária e 2 casas de ressocialização, e o escritório administrativo está todo lá, naquela obra papal que foi construída, quando o Papa Francisco deu um apoio para o condomínio espiritual Irapuru construir salas que elas são alugadas, que servem como a manutenção do servo. Então o Lumen aluga várias salas ali. O escritório administrativo do Lumen é ali, vamos dizer, uma sede, né, é ali. Então todos estão mais do que convidados para conhecer os retiros, né, os eventos, os grupos de oração, grupos de casais, grupo de jovens, grupo de crianças. Vamos ter um retiro 17 a 19 de abril desse ano agora de 2026, chamado Encontro Lumen Despertar. Alguns sacerdotes têm feito essa experiência, outros carismas também, famílias, jovens, né? Todos são convidados. Quem quiser se tornar um membro Lumen Ser Feliz também pode entrar no site, através do Instagram você consegue, do @ObraLumen ou @Lumen Ser Feliz, né? Aí você pode se tornar um membro Lumen Ser Feliz e ficar conhecendo melhor todos os trabalhos, as atividades, se tornar um voluntário também. Sejam extremamente bem-vindos. Muito obrigada, né, assim, foi uma grande alegria, assim, realmente conhecer, uma grande honra também conhecer um pouco mais, né, da história da obra, da sua trajetória, né, dessa história de vocês, e parabéns mais uma vez, né, por estar aí servindo, né, aos mais necessitados, né, essas pessoas que muitas vezes são muito ignoradas, né, por nós, assim, a sociedade de uma forma como um todo, acho que ainda precisa fazer muito mais, e são obras, né, como a obra Lumen, são pessoas que estão lá na obra Lumen, como vocês, que eu acho que fazem com que a gente mude um pouco mais essa mentalidade e veja ali, de fato, o Cristo. A gente que agradece a oportunidade de comunhão, de estar aqui, Ana, e agradece a todos, né, a todos que fazem parte da Arquidiocese de Fortaleza, a Dom José que nos acolheu no início e participou de toda o discernimento da construção, foi quem foi nos guiando
todos esses anos, e agora Dom Gregório, né, um pai que tem assim nos constrangido, né, no bom de tanto amor, né, de tanta presença. Então, a todo o clero da nossa arquidiocese, todas as expressões eclesiais, a gente deixa assim um grande abraço e expressa toda a nossa gratidão e alegria. Que Deus abençoe e te fortaleça ainda mais nesse sim diário, te dando força e coragem. Obrigada, viu? Amém, a nós. E para você, obrigada por ter ficado até agora aqui com a gente. Não esquece, viu? Curte, comente, compartilha e passe esse conteúdo lá para os seus grupos de WhatsApp. Que Deus abençoe e até o nosso próximo Arquifó.